Hoje, 9 de julho, São Paulo comemora a Revolução de 1932, a Revolução chamada Constitucionalista, porque tentava restabelecer os direitos constitucionais do país, vivendo sob a ditadura do seu presidente Getúlio Vargas, que, eleito em 1930, havia estabelecido aí um regime totalmente fora do contexto, frente ao que o Brasil tentava na época, espelhando-se com as repúblicas europeias, mesmo com os Estados Unidos, um exemplo de democracia. Passamos a ter, então, um regime fora do contexto. O que se repetiu foi em 1964 também, né, com a tomada do poder pela ditadura, como já é público e notório. Nós tivemos aí grandes políticos exilados, né, um regime de exceção, quando, na verdade, passamos aí um tempo com toda essa proliferação de atos, o AI-5 e outros desmandos, né, dos militares. Finalmente a gente chega em 1979 e tem a Lei da Anistia, né, dentro do contexto de que naquela época tínhamos apenas dois partidos atuantes. A Arena, que era basicamente o governo, né, com aqueles que sinalizaram, né, aderência aí à ditadura, os udenistas, né, os udenistas, a UDN, Minas Gerais em peso, Rio de Janeiro também, e o PDS também dentro de um contexto aí de apoio ao governo. E ficava ao lado esquerdo o MDB, né, com os votos contrários à ditadura, tentando restabelecer a normalidade do país, mas na verdade perdeu grandes líderes. Mas a Lei da Anistia em 79, nós temos aí o retorno ao país de grandes nomes, né, que foram exilados, como o Brizola, o trabalhismo com o PDT, temos Serra, também, professor da Universidade de São Paulo, também exilado no Chile, Fernando Henrique Cardoso, o grande Fernando Henrique também volta então ao país, o Darcy Ribeiro, né, a grande mão direita de Brizola, do presidente João Goulart no seu governo, antes do golpe, Miguel Arraes, Fernando Gabeira, Luiz Carlos Prestes e outros nomes, né, que então davam contexto, né, político ao país. Forma-se então na sequência aí, né, os partidos, né, ou seja, foi permitido ao país, né, o registro no TSE de novos partidos. Passamos a ter então, além da Arena do MDB, que é as duas vertentes políticas da época, partidos registrados como o MDB foi registrado novamente como PMDB, né? Os partidos passavam a usar o P, era proibido, né, até então usar P de partido, mas permitiram então o MDB, então é renomeado como PMDB. Tivemos aí o PDT trabalhista, o PP, o PDS, o PT, o senhor Lula, né, são criados naquela época e registrados no TSE. Na sequência, em 89, nós já tínhamos então 6 partidos registrados no TSE. Né? Começava-se então uma proliferação de partidos, de nomenclaturas, disso e daquilo, o Partido Verde que surge, seguindo uma sequência europeia, né, com as suas nominações, o Partido Cristão também com a reflexão europeia. E chegamos aí em 1990 com mais de 20 partidos registrados. E hoje nós temos 30 partidos registrados no TSE e todos eles mamando, né? Temos aí aquela questão do fundo partidário, que mensalmente recebe uma cota baseada em destinações tanto do governo federal quanto de outros meios que o TSE arranjou, né, para manter aí seus presidentes, os endereços, viagem, até compra de jatinhos. Nós tivemos aí um partido nanico, né, há uns 8 anos atrás, comprou um jatinho aí para a presidência e sua diretoria, viajar pelo país aí, gastando o nosso dinheiro, gastando o dinheiro do erário público, tá certo? E a nível de eleições, né, hoje, praticamente já nesses últimos 4 anos, 8 anos, na verdade, temos aí quase que 5 bilhões destinado a campanhas eleitorais dos partidos, que são divididos dentro de um contexto de cadeiras, né? No Senado e no Congresso e na Câmara dos Deputados Federais, tá certo? Algo que nos leva aí a cada 2 anos desembolso aí de 5 bilhões de reais que poderiam serem destinados para tanta necessidade que esse país tem. O fato é que a gente olha dentro de um contexto mundial e não encontramos algo similar ao Brasil, né? Estados Unidos
não existe esse financiamento público, existe, na verdade, na presidência da República, mas ninguém quer usar, né? Inclusive, Obama teve até um problema na sua primeira campanha e tentaram que ele solicitasse esse dinheiro público, ele se recusou. Então, os americanos, a nível de presidência, de eleições presidenciais, ele se recusa a usar essa verba que é destinada dentro de um processo federal, né, nas suas campanhas. E nem existe, abaixo disso aí, deputados federais, senadores e os representantes municipais, não existe esse tipo de financiamento público. A gente passa pela Inglaterra, também algo fantástico, não existe algo parecido com o Brasil. A Alemanha, muito mais ainda, e outros países, né, que tem uma certa cultura. E aqui no Brasil nós passamos a... Poxa, nós somos ricos demais. Eles falam, poxa, o país é rico, né? Destinar bilhões para a campanha, doados para que os partidos gastem ao seu bel prazer bilhões de reais em suas campanhas ou para manter os partidos mensalmente recebendo, né, o fundo partidário, né? Ou seja, os presidentes dos partidos, diretoria, passam a ter, isso já é denúncia pública e notória, passam a ter, né, uma verba mensal para gastar. Sem falar viagens, hotéis, convenções partidárias, eventos promovidos, né, pelos partidos. Quer dizer, uma gastança. E a gente olha dentro do lastro nacional, o que é que nós precisamos? É tanto dinheiro que se falta em tudo na educação, não temos uma educação de qualidade, então estamos sempre lá atrás, mesmo comparando não só os países da OCDE, mas comparando com nossos vizinhos aqui latino-americanos, o Brasil fica lá atrás, a desejar com a classificação, né, nos testes internacionais, nos concursos internacionais de matemática, de línguas, de ciências físicas e química. Nós não conseguimos uma classificação ideal, né? Ou seja, ao invés desse dinheiro ir diretamente para uma promoção social, para investimento em laboratórios, para a criançada, hoje a gente precisa fomentar a tecnologia dentro da escola. No segundo grau, a juventude precisa se interagir dentro de um contexto de telecomunicação, de TI, de hardware, de inteligência artificial, tá certo? Mas nós não fazemos isso. Falta um investimento nas faculdades, faltam bolsas que antigamente se davam para que o estudante tivesse uma iniciação científica em grandes faculdades internacionais, grandes nomes, e trazer para nós aqui o conhecimento adquirido. Nós não fazemos isso. O Brasil hoje não tem essa característica. Critica-se tudo a nível de dinheiro, mas gasta-se a nível de política. Sabemos, é público e notório, a questão das emendas parlamentares. Poxa vida, vamos seguir um exemplo típico de países onde a política tem um certo nível de honestidade. Aqui não. Sabemos que as emendas parlamentares são usadas com terceiros, com objetivos de roubar. Recentemente encontraram aí milhões de reais dentro de, novamente, malas dentro de apartamentos de políticos com renome nacional. Se temos esse conhecimento, por que ainda mantemos essa política de conceder aprovação das chamadas emendas? Emendas, tá certo? Que, poxa vida, os estados já recebem a sua participação dentro de um contexto de distribuição do pacote arrecadado pelo governo federal. Esse dinheiro, impostos, são distribuídos no Pacto Federativo, né? O Pacto Federativo foi criado para realmente somar todas as arrecadações de impostos do governo federal, dividir com os estados e municípios para promover uma equidade tributária, tá certo? O retorno, né? Além, claro, dos seus programas de saúde e de educação a nível federal. Sabemos das faculdades federais, os institutos, sabemos do SUS, sabemos disso e daquilo, mas o que é jogado fora é impossível, ninguém acredita. Como se pode admitir esse tipo de situação e não fazemos qualquer restrição? Ou seja, o Brasil é bonzinho demais, né? Deixa-se nas mãos de alguns e esquecemos
do suor do trabalhador, daquilo que se paga de impostos nesse país.